Nos Estados Unidos, aconteceu agora, no dia 7 de janeiro, mais uma situação, no mínimo, triste e absurda, no que diz respeito à ação da polícia. No que diz respeito à ação da polícia, principalmente quando se trata de homens negros, não é? Nós já tivemos, há pouco tempo atrás, a morte do George Floyd, que foi assassinado por um policial branco, um vídeo, inclusive, que foi visto aí, o policial branco passou no mínimo 7 minutos com o joelho no pescoço do George Floyd. E aí tivemos a morte do George Floyd, que gerou muitos conflitos, discussões, manifestações diversas. Dessa vez, aconteceu algo semelhante e também muito triste. Mais triste ainda porque nós temos o caso de 5 policiais, veja só, 5 policiais negros também, que espancaram um homem negro, espancaram até a morte. Não se sabe exatamente por que esse homem foi perseguido pela polícia, né? A desculpa, né? A justificativa que eles colocaram, os assassinos, é que ele estava em alta velocidade, alguma coisa desse tipo, o que não justifica de maneira alguma, né? Não justifica de maneira alguma uma ação dessas. Então, o homem negro morto pela polícia de Memphis chamou pela mãe até o fim, né? O Tyre Nichols, acho que pronuncia assim, Tyre Nichols, 29 anos, era um empregado da gigante FedEx, que é uma empresa tipo correio, né? Empresa de correspondência, que foi espancado até a morte. Os policiais que o assassinaram também são negros e foram demitidos. O assassinato de um homem negro de 29 anos na cidade de Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, cometido por 5 policiais também negros, gerou uma onda de comoção e revolta por todo o mundo. Tyre Nichols foi espancado brutalmente pelos agentes dia 7 deste mês e ficou internado até o dia 10, quando faleceu. As imagens das câmeras acopladas ao uniforme dos policiais e outras registradas por circuitos de monitoramento só foram divulgadas agora. Uma das imagens mostra o jovem, que era funcionário da gigante de entregas FedEx, sendo socado e chutado na cabeça e por todo o corpo, recebendo também descargas elétricas disparadas por uma pistola do tipo taser, enquanto grita desesperado pela mãe. Tyre Nichols estava a 70 metros da sua casa num carro. Seus algozes, identificados como Demetrius Harris, Desmond Mills Jr., Emmett Martin III, Justin Smith e Tadarius Bean, segundo a versão que apresentaram a seus superiores e à justiça, teriam parado Tyre por suspeita de direção imprudente, mas até agora a suposta infração não foi comprovada. Eles foram demitidos da polícia de Memphis pelo prefeito da cidade, o democrata Jim Strickland. Karen Davis, a chefe da polícia de Memphis, classificou as ações de seus subordinados como hediondas, imprudentes e desumanas, e o caso fez se manifestar até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que num comunicado direcionado à imprensa disse que, como muitos, fiquei indignado e profundamente triste ao ver o horrível vídeo do espancamento que resultou na morte de Tyre Nichols. Na tarde deste sábado, inúmeras manifestações foram registradas em várias cidades dos Estados Unidos e em Memphis. Palco do crime brutal, saques foram registrados e comércio, né?
Os policiais enfrentaram agora uma acusação por 4 crimes diferentes: assassinato em segundo grau, agressão agravada, má conduta oficial e opressão oficial, ainda que seus advogados tenham divulgado que seus clientes se declaram inocentes. Bom, essa ação truculenta da polícia dos Estados Unidos, mais uma vez, contra os negros, é uma coisa que, no mínimo, nos deixa indignados. Agora, mais ainda, você tem uma situação dramática aí, porque os agressores também eram negros. Então, não é o fato de serem negros, por exemplo, que teriam, digamos assim, o respeito pelo negro. Então, esse fato, ele leva a gente a pensar o seguinte, né? Pelo menos refletir sobre a polícia de forma geral. Você tem os Estados Unidos, que se tem, por exemplo, polícia preparada, país considerado de primeiro mundo, e tudo isso, não é? Tudo isso. Então, tudo isso também vai por água abaixo. Então, o que se questiona é por que é que esses 5 policiais, também negros, assassinaram esse homem negro, que, pelo visto, não tinha nenhuma justificativa para ele ser perseguido, né? Segundo eles, dizem que ele estava em alta velocidade. Sim, porque o cara está em alta velocidade, agora você vai espancar até a morte. Com certeza, se fosse um branco, ele não ia fazer isso, né? Infelizmente. Então, isso leva também a se questionar a forma de preparação, a formação dos policiais no mundo inteiro, como nos Estados Unidos, que deveria ser também um modelo, que se considera modelo, né? Então, é preciso pensar o que é que está faltando, o que é que está acontecendo, quais são os parâmetros para as ações policiais. Afinal de contas, a polícia pertence ao Estado, que, por sua vez, pelo menos teoricamente, ela deve fazer o quê? Proteger o cidadão. E que tipo de proteção você tem aí? Então, significa que muita coisa precisa ser resolvida, pensada, repensada, no que diz respeito à formação dos policiais, à cultura da polícia de forma geral. No mundo inteiro, nós temos isso, né? No caso brasileiro, por exemplo, um dos mais emblemáticos do ano passado foi o assassinato de um homem também negro, né? No Brasil, o Genivaldo, o caso Genivaldo, acho que era esse o nome, Genivaldo, que era inclusive uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos, né? E ele foi parado por alguns policiais rodoviários federal e ele se assustou. O que é que aconteceu? Terminou os policiais rodoviários federal transformando um carro de polícia, né, numa câmara de gás. Mataram um cara, colocando ele na mala, jogando gás, né, spray de pimenta, até que ele morreu. Então, esses policiais, inclusive, foram punidos, né? Mas o fato é que essas coisas sempre são recorrentes. Nos Estados Unidos, tivemos o caso do George Floyd, que foi uma coisa emblemática, que chamou muita atenção do mundo. Agora temos esse caso aí. Ou seja, significa que é preciso pensar melhor sobre a formação policial, sobre a cultura da polícia no mundo, como é o caso dos Estados Unidos, né, que se considera um modelo do mundo para tudo, e a gente vê que não é essas coisas todas, né? Então, está por trás aí a questão do racismo. Nesse caso aí você tem 5 policiais negros que mataram um jovem negro sem justificativa nenhuma. Claro, o papel da polícia não é matar ninguém, né? Se você pode até fazer uma pergunta e que você talvez ache absurdo. E por que a polícia ela tem que bater sempre, tem que esculhambar, e até o caso de matar? Ela foi preparada para isso? Inclusive um jovem que estava sozinho, apanhando, levando socos, pontapés, spray de pimenta, tise, gritando pela sua mãe, né?
e sendo espancado até a morte. Então isso é uma coisa muito triste, mostra que precisamos mudar muito como humanidade, que as instituições sociais, elas precisam repensar a forma de agir no mundo. Então não dá para se ter um comportamento desse recorrente, sempre aí recorrente, que acontece não só nos Estados Unidos, como no mundo. Essa é a questão. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, tá? Compartilhe, divulgue o nosso canal para seus amigos e amigas e até o nosso próximo vídeo.